Paz, irmão. Bênção de culto, né? Bênção de começo de abertura, de começo de escola dominical. Amém? Gente, todo mundo está animado? Hoje é domingo, dia de ficar com a família, dia de estar na casa do Senhor louvando a Ele, de engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, né? Porque oração nunca é demais, mas é o caminho para todas as coisas. Amém? Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento, queremos te agradecer por mais esse dia, queremos te agradecer pela oportunidade de estar na sua casa. Como é bom poder acordar e saber que nós podemos vir à sua casa, ouvir da tua palavra, Pai. Que o nosso coração esteja cheio de expectativa com aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Que todo o nosso eu seja esvaziado de nós mesmos e que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar para me usar e para ministrar no coração de cada irmão, meu Pai. Abençoa a vida de cada um deles. Tira todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, todo o sono, que eles sejam despertos, Senhor, pela Tua palavra, papai. Eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém? O mesmo Espírito que estava aqui ontem falando conosco continua. E eu fico maravilhada com Deus quando eu vejo assim. A Lina não estava no culto ontem, estava, Lina? Ela não estava no culto ontem à noite, mas tudo que foi falado hoje deu continuidade. Falando das buscas do Espírito Santo, de não ser rebocado pelo mundo, mas deixar o vento do Espírito Santo nos encher. Né? E foi mais ou menos, resumindo, foi tudo que a Lina Rosa falou. Então, o mesmo Espírito está agindo, amém? E, na verdade, eu estou aqui hoje para continuar a série lá que cada um está falando sobre alguém da Bíblia. Foi falado já sobre vários, foi falado sobre Pedro, Paulo, né? Eu não lembro o que você falou. Isso foi falado sobre homem, não foi falado sobre nenhuma mulher, né? Eu vim aqui falar sobre uma mulher, Lia. Quem de vocês conhece a história de Lia completa? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa acrescentar algo mais na vida de vocês que já conhecem. E quem não conhece, eu espero que Deus use minha vida para poder falar e contar um pouco da história de Lia, que tem muito a ver com cada um de nós, a história de Lia. Amém? Quiser abrir em Gênesis 29, 16. Usar a King James. E a história de Lia começa aí. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha chamava Lia e o nome da mais jovem era Raquel. E quem foi Lia, segundo a Bíblia? Lia, no hebraico, Lea, vem da raiz do verbo cansar. A gente sabe que na Bíblia, muitas vezes o nome é dado, né, com algum significado do que o pai ou a mãe passou. E não foi diferente com Lia ou Lea, né? Eu creio que, devido ao nome de Lia, eu creio que sua mãe teve uma gravidez um tanto quanto conturbada, um tanto quanto fora do normal, né, sofrida, cansativa. Muitas vezes a gravidez de uma mulher, ela tem alguns obstáculos, né? Eu tive uma assim, e creio que outros também já tiveram. E eu creio que a mãe de Léa, teve uma gravidez assim por colocar o nome da sua filha Léa, que quer dizer cansada. Léa, cansada. Imagina ser chamada de cansada, né? E assim começou a história de Léa. E através do significado do nome, você consegue interpretar um pouco do significado da vida daquela pessoa. Né? Foi daí que eu fiquei imaginando como é que foi o nascimento de Lia ou Léa.
Vamos lá, os primeiros anos de Lia. Lia teria nascido em Harã. Atualmente, Harã faz parte do território da Turquia e está localizada a sudeste do país. A Turquia é uma nação que se estabelece do leste da Europa e ao oeste da Ásia, e mantém conexões culturais com os antigos impérios ainda, grego, persa, romano, bizantino, que fica no mapa acima de Israel, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Síria. O lugar onde Lia nasceu, Harã, é um dos lugares mais antigos habitados pelo homem. A gente pode confirmar isso lá em Gênesis 11:31. Se quiser colocar 11:31. Vou ler porque a gente tem tempo. Terá decidiu sair da cidade de Ur, da Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. Então, por isso que é considerada um dos lugares mais antigos habitados pelo homem. A história de uma jovem chamada Lia, que era bisneta de Naor, irmão de Abraão, que era neta de Betuel. A história de Lia começa lá em Gênesis, que eu li, 29:16. Lia foi a primeira esposa de Jacó. Lia era filha de Labão, Lia era a filha mais velha. No entanto, sua irmã mais nova, Raquel, era considerada mais bonita. Acho que todos sabem dessa história. Eu conhecia somente a história de Raquel, eu não conhecia a história de Lia. E o dia que eu ouvi, eu fiquei apaixonada pela história de Lia. E eu achava que Raquel era a mocinha do filme. Aí eu vi que Raquel não era a mocinha do filme. E quem era a mocinha do filme era Lia, pelo seu desempenho, pelo seu papel. E lá em Gênesis, onde eu já li, Gênesis 29:16, fala que Lia tinha os olhos tenros. Na verdade, olhos tenros é bem debatido no mundo da teologia. Tenros, que eu li, pode significar olhos inocentes. E é debatido também que tenros pode significar delicado, suave ou fraco, ou sem brilho. E algumas traduções falam que olhos tenros pode significar olhos azuis ou claro. E às vezes a gente ouve alguma coisa falando que por ter olhos tenros ela era feia. Eu creio que não, porque ela tem uma irmã bonita, ela tinha uma mãe bonita, vinha de uma família bonita, Então eu creio que Lia era bonita também, apenas tinha um olhar que não era igual ao olhar da tua irmã. E naquela época, a mulher ela tinha que tampar todo o seu rosto, e o que tinha que chamar a atenção eram os olhos, porque os olhos que expressavam muito. Talvez Lia não conseguisse expressar igual a sua irmã Raquel. E na época também as mulheres beduínas pintavam muitos olhos. E eu sei que Lia não era igual à irmã, e Raquel era considerada de uma grande formosura. Bela, A Bíblia ainda diz que Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E para piorar a situação de Lia, seu pai Labão, Labão não foi sábio em lidar com uma situação entre as irmãs e em guiar suas filhas e evitar a comparação entre elas. Pelo contrário, sempre teve a comparação e o confronto entre as duas irmãs, do começo ao fim da história. A gente não vê no começo ao fim, em nenhum momento a Bíblia diz que entre elas teve alguma coisa, eu te perdoo, eu sou tua irmã e eu te amo. Não teve isso. Labão também não era sábio espiritualmente. E seus negócios com Jacó, depois indica que Labão era um homem de negócios desonestos, que vivia para coisas materiais. Além disso, era idólatra e não crente no Deus de Jacó. Lá em Gênesis 31, 29 e 30, quiser colocar, a gente comprova esse fato da vida de Labão.
Agora, portanto, poderei causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus de teu pai me preveniu com estas palavras: guarda-te, não digas nada a Jacó, não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. 30. Contudo, considerando que partiste, porque tinha tanta saudade da casa de teu pai, por que roubastes meus deuses? Ao que Jacó prontamente respondeu: eu tive medo, pensei que tirarias tuas filhas de mim. Ali no 30 fala que Labão era idólatra por ter outros deuses. Lá na frente a gente vai ver que quando Raquel vai embora com Jacó para outra terra, ela leva os deuses do seu pai. Talvez isso como uma recompensa por tudo que Labão não pagou Jacó, não sei. Vamos ver lá na frente. Nessa época, vamos entrar lá como Jacó entra na vida de Lia. Nessa época, Jacó, filho de Rebeca e Isaque, buscava a segurança longe de seu irmão. Esaú queria matá-lo por roubar sua herança. Quando Jacó entrou no seu caminho para as terras de Labão, quando Jacó encontrou seu caminho para as terras de Labão, ele viu a Raquel, a filha mais nova de Labão, e se apaixonou por ela. Todos lembram da história de Jacó, que Jacó, junto com a sua mãe, né, roubou a primogenitura de Esaú, falando que era Esaú e não Jacó, né, fazendo a comida para o pai ao invés de Esaú. Né? Então, ali, confrontado com o irmão queria matá-lo, ele foge, e o pai dele fala para ele ir buscar uma esposa para ele, lá junto de Labão, que era irmão da mãe dele. Lá em Gênesis 10 a 12 temos. Coloca lá, por favor, Gênesis 10. Gênesis 29, 10. Vamos ter um encontro de Jacó com Raquel. 10. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e o rebanho do seu tio Labão, aproximou-se, tirou a pedra da boca do poço e deu-a de beber ao rebanho do seu tio. 11. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Amém? E aí começou a história de Jacó junto com Labão com suas filhas. Mais tarde Jacó, né, concordou em servir a Labão por 7 anos em troca da mão de Raquel, a filha mais nova de Labão. Creio que quando Jacó viu Raquel bela e formosa, foi paixão à primeira vista, né? E ele viu que Raquel era pastora. Creio que Raquel foi... Pastor Marcos, se eu estiver errado em alguma coisa, me corrige, pastor Veronese, tá? Creio que Raquel foi a primeira mulher pastora da história da Bíblia. E a história de Lia fica conhecida por conta do episódio envolvendo o seu casamento, né, com Raquel e Jacó. O pai de Lia, Labão, achando que a filha não iria casar, arruma um casamento para ela, sem se importar com seus sentimentos. Eu creio que assim, Lia e Raquel já estavam prontas para o casamento, já deviam ser mocinhas, e Lia, o pai, não, ou por seus negócios desonestos, né, na época, por não ser um homem honesto, talvez não conseguiu arrumar nenhum pretendente para Lia. Pode ser por isso, ou pode ser também pela aparência de Lia. Mas na época, quem tinha que se casar primeiro era a mais velha e não a mais nova. Já que Jacó sabia disso, né? Aí Labão, quando chega Jacó, ele vê aí uma oportunidade de casar primeiro a filha Lia, né, enganando a Jacó, que a gente vai ver mais para frente.
No final dos 7 anos, Labão enganou cruelmente Jacó durante o casamento prometido com Raquel. Era costume da época levar a noiva em seu quarto de núpcias em silêncio e na escuridão. Naquela época, o casamento era comemorado vários dias e tinha muitas bebidas, né? E armava-se uma tenda no meio das festas lá. E na hora das núpcias, a noiva era levada até o noivo toda coberta. Então, não tinha como ver, que era escuro mesmo, imagina, né? E acho que foi um dos fatos que Jacó, por já ter bebido um pouco mais, né? E ele não consegue ver Lia. Me lembra o fato também assim, Jacó enganou seu pai com a comida. E Jacó foi enganado por Labão pela bebida, porque foi um casamento, então tem bebida, tinha vinho, ele bebeu muito e depois já, né, na hora de ter a núpcias dele, Labão manda a sua filha mais velha em vez de mandar a Raquel para ter a noite de núpcias com ele. E na manhã seguinte, Jacó descobriu que se havia casado com Lia e não com Raquel. Imagina você casar com uma mulher, né? Chegar lá na hora, dorme com ela, meio bêbado, tudo, e isso deve acontecer muitas vezes ainda, eu acho, creio que na bebedice de muitos. Você acordar e estar com outra mulher sem ser a que você deseja, a que você queria, que você trabalhou por 7 anos, né? E imagina a Lia como é que se sentiu a hora que viu o olhar de Jacó, de desprezo, né? Porque ele olhou assustado e já desprezando Lia pelo fato dela estar ali com ele. Lá em Gênesis 29, 25 fala sobre isso. Gênesis 29, 25. Chegou a manhã e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão. Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? A gente colhe aquilo que planta, né? Plantou engano lá atrás, colheu um engano aqui também. Né? Jacó amava Raquel. Aí ele concordou em continuar casado com Lia e um novo acordo com Labão foi feito. Labão permitiu que Jacó se casasse com Raquel na semana seguinte, né, que ele continuasse com Lia por mais uma semana, na semana de núpcias, e depois, né, prometeu ser, e depois deu a Raquel como sua esposa. E Jacó teve que prometer trabalhar por mais 7 anos por Raquel. Foram total 14 anos. Eu fico imaginando nos seus primeiros 7 anos, né, o trabalho de Jacó trabalhando pela sua amada, que ele fala que passou-se muito rápido, né? Tamanho era o amor que ele sentia por ele, passou-se muito rápido esse tempo. E chegar na noite de núpcias, chegar lá e não poder dormir com a sua amada depois de 7 anos trabalhado. Imagina o desespero dele. E aí depois que Jacó casa com Raquel, aqui diz também que Lia também não tem o amor de sua irmã, já que Raquel se tornou sua rival. Aí você vai vendo. Lia teve a mãe uma gravidez conturbada, coloca o nome dela cansada, né? E depois o pai não respeita seus sentimentos, engana e pede para ela casar com o marido que estava destinado à sua irmã, aí gerando mais um confronto entre Lia e Raquel. A sua irmã não está nem aí com nada, casa também com o esposo da irmã, gerando ali, né, mostrando que não a ama a irmã. Imagina como é que Lia estava se sentindo, né? Enganada pelo pai, não amada pela irmã. Não sei, a Bíblia não conta sobre a mãe de Raquel, de Lia e de Raquel. Não sei qual foi a história dela, não fala nada. Na verdade, acho que eu não sei, não consegui descobrir nenhum nome da mãe de Lia e Raquel. Você sabe, pastor Marcos? Não? Também não consegui descobrir.
Então não fala nada dela, não sei se ela morreu no parto, se ela morreu logo em seguida do nascimento das filhas, não sei. Depois, se alguém descobrir, conta para nós, né? E ali cumpre a semana desse, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. Lá em Gênesis 29, 30, fala disso. Gênesis 29, 30. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais que a Lia. Ele serviu na casa do seu tio ainda os outros 7 anos. Aí fala o tamanho do amor de Jacó por Raquel. E aí começa também o desprezo de Jacó por Lia. Aí como é que era essa vida familiar de Lia, Jacó e Raquel? Vamos ler. A vida familiar de Lia e Jacó deve ter sido um tanto quanto conturbada por conta da rivalidade entre as irmãs, que constantemente disputavam o amor e a atenção de Jacó, o mesmo marido, né? Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e Lia amava muito Jacó, pelo que ela aprendeu ali a amar Jacó. E Lia orou sobre a sua situação. Imagina você estar ali, né? Casada com um homem que não liga para você, que ama a outra, mas você tem que estar ali. Se fosse hoje, a gente falava tchau, fica aí com a outra que eu estou indo embora. Mas na época, pelo que eu sei, acho que da lei de Moisés, também Jacó poderia ter dado o divórcio para Lia, mas ele não fez isso. Ele continuou com as duas, né? Eu não sei se é pastor, pela lei de Moisés que não podia casar com 2 irmãs? Pastor Marcos? É pela lei de Moisés que não podia casar com as 2 irmãs? Mais ou menos umas coisas assim. Na época não podia casar com as 2 irmãs. E Jacó poderia ter libertado Lia, mas ele não fez isso. Ele preferiu continuar com as duas, né? E Deus vê o sofrimento. Deus queria que Lia e Raquel dependessem dele, que olhasse para ele, porque Deus tinha uma promessa com Jacó e precisava incluir as duas no plano dele. E as duas precisavam olhar para Deus com outros olhos. E ele começa com Lia vendo o sofrimento dela. O pastor até já pregou que às vezes Deus quer olhar para nós e nós que não estamos olhando para ele, né? Nós que precisamos olhar para Deus com outros olhos. E aqui era Deus que queria que Lia e Raquel também olhasse para ele como Deus que podia, né, amá-la, como Deus que podia mudar a história dela. Vamos lá ver em Gênesis 29, 31. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Certo? Então ali Deus resolve abençoar já a Lia, né, vendo o sofrimento dela. O que me mais chamou a atenção nessa história de Lia nesse momento foi que um dia eu passei por isso assim, eu me vi uma Lia, eu queria muito casar, como toda mulher quer casar. Toda mulher quer ter seu marido. E eu vi assim, meu irmão casado, minha irmã mais velha casada, a minha irmã mais nova namorando e eu lá, sem dar certo em nenhum relacionamento, né? E eu me via sendo uma Lia, desprezada, né? Ali, rejeitada, né? Mas tudo Deus tem o teu trabalhar. E um dia Deus colocou meu esposo no caminho, mas não foi um Jacó, depois que Jacó amava Raquel. Né? Deus colocou o Bruno no meu caminho, eu casei, e Deus também me viu, né, meu sofrimento ali de não querer casar, depois me deu o Bruno como esposo, e depois ele me deu também mais 2 filhas. E depois eu vou até contar um pouco sobre o nascimento da mais nova, como foi. E, né, Deus recompensa a Lia
dando filhos para ela e dando a Jacó o seu primogênito. Então, o primogênito de Jacó veio através de Lia, né? Que era uma honra na época você gerar. A mulher que não gerava, né? A mulher na época ela foi feita para gerar. Então, era uma honra naquela época. E ali começa também a gente ver o sentimento de inveja de Raquel com Lia. Olha só que interessante. Raquel, que era amada de Jacó, tinha o amor de Jacó, tinha a beleza, né? Era considerada formosa à vista. E Raquel ali, mesmo tendo tudo isso, ela tinha inveja da irmã que era desprezada, não amada, né? Achavam que ela era feia. E quantas vezes, né? A gente tem tudo, mas não tem o amor de Deus. Quantas pessoas têm tudo e têm inveja daquele que às vezes não tem nada, por apenas ver nele a felicidade na vida dele, né? O quanto simples ele é, o quanto ele é feliz. Amém? E ali começa também, vamos ver sobre os filhos de Lia e de Jacó. Deus favoreceu Lia com a maternidade. Lia gera filhos antes da sua irmã Raquel. Lia gerou a Rubem, Simeão, Levi e Judá. 4 filhos. Isso era uma honra. E Raquel fica muito enfurecida, né, vendo que Lia já deu 4 filhos para Jacó e ela não deu nenhum filho ainda, porque ela continuava estéril, mas também não buscava a presença de Deus, né? E aí que Lia fala, né? Lia, a disputa entre elas fez com que Raquel oferecesse sua serva Bila a Jacó, que resultou no nascimento de Dan, que significa juiz, e Naphtali, que Deus viu, fala que Deus viu a luta dela, Naphtali, minha luta. E Lia também, vendo que não gerava mais, tinha parado, oferece a serva dela, Zilpa, para Jacó. E da serva da sua criada Zilpa, né, nasce 2 filhos, Gade, que quer dizer afortunado, e Aser, que quer dizer feliz. Amém? E a cada nascimento dos seus filhos, Lia expressava as emoções dela, os sentimentos dela, a frágil condição espiritual, né, dela. Eu vou falar um pouco sobre o significado dos nomes, e eu achei interessante que o pastor também pregou sobre isso esses dias, né? E como o significado do nome tem tudo a ver com a nossa história, mas nós podemos mudar a nossa história. Achei bem interessante. Aí vamos lá. O primeiro, Rubem, dizendo: porque o Senhor atendeu minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Está lá em Gênesis 29, 32. Ru quer dizer ver, e bem, filho, contemplar um filho. Deus contemplou a minha aflição. Ela achava que tendo o primeiro filho, Deus tinha contemplado a aflição dela, mas o seu marido, tendo o primeiro filho, iria olhar para ela. Mas Jacó continuava amando mais a Raquel. Simeão, nasceu Simeão, que quiser, lá em Gênesis 29, 33. Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Aí nasceu o terceiro filho, Levi. Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, que está lá em Gênesis 29, 34. Levi, com base na raiz de lavar, quer dizer unir-se, né? E Levi em hebraico significa amarrado. Quando Leia teve Levi, ela achou que o seu marido fosse ficar amarrado a ela. Como no inglês, husband, né, marido, é tipo assim, fica amarrado a esposa. Mas não foi isso que aconteceu. Jacó continua amando mais a Raquel. E nasceu seu 4º filho, Judá. Desta vez louvarei ao Senhor.
Está lá em Gênesis 29 e 35. Judá com base na raiz Radá, quer dizer louvar. No quarto filho, Lia entende quem ela é. No quarto filho, Lia aprende a louvar a Deus ao invés de ficar esperando alguma atitude diferente do seu esposo. Porque nós não temos que esperar atitudes diferentes do próximo. Nós temos que buscar em Deus e nós termos as atitudes. Ali, Lia começa a ter a atitude de louvar a Deus, de engrandecer o nome dele, você entendeu? Por saber quem, aqui ela descobre quem que ela é para Deus. E para Deus, ela era amada. Para Deus, ela não era rejeitada. Para Deus, ela não era desprezada. E muitas vezes a gente está dentro da igreja, ouvindo falar do amor de Deus, mas esse espírito de rejeição paira sobre a igreja. Paira sobre muitas mentes, sobre muitos conflitos. E quantas pessoas saem da igreja, o Bruno até falou sobre isso, saem da igreja por não entender e compreender o que é o amor de Deus e não saber quem ela é para Deus. E deixa esse sentimento de rejeição, esse sentimento de desprezo, te levar para fora dos braços do Pai, para fora da igreja, para fora da presença de Deus, né? Gente, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, e eu creio que aconteceu já com cada um de vocês, porque muitos se sentem rejeitados, às vezes, pelo pai, ou pela mãe, ou pelo marido, ou pela esposa, ou por um amigo, ou por uma turma, ou pelo pastor, às vezes, né? Então, pode vir de todos os lados. A diferença aqui é que Lia resolve ter uma atitude diferente e louvar a Deus pelo seu quarto filho, ao invés de achar que teu esposo fosse ter uma atitude diferente e pudesse vir a amá-la. Mas ela se entrega, ela se rende ao amor de Deus, porque Deus queria amar a Lia. Deus queria ter ela junto com ele. E ali ela se entrega nos braços dele para ser amada por ele. E aí eu creio que o relacionamento dela passa com a irmã, ou até mesmo com Jacó, com seus filhos, passa a ser diferente. Porque quando você descobre que você tem um amor do Pai, o teu amor com as pessoas, o teu relacionamento com as pessoas é diferente. O teu jeito de olhar para as pessoas é diferente. O teu jeito de enxergar as situações é diferente. E eu creio que a Lia começou a enxergar a situação dela com outros olhos, que ali ela estava cumprindo um propósito de Deus, que o propósito de Deus ali era gerar as 12 tribos, né? Foi dali que saiu as 12 tribos. Amém? Aí depois ela teve Gade, que era filho da sua serva Zilpa, que grande sorte, né? Está lá em Gênesis 30, 11. Ela teve Azer, filho de sua serva Zilpa também, que quer dizer feliz. Como sou feliz, dirão. Como sou feliz, está lá em Gênesis 30, 13. Porque na época, ter 6 filhos era motivo de grande alegria para as mulheres. Era motivo de ser muito afortunada uma mulher ter 6 filhos, né? Era motivo de felicidade mesmo. Mas ela também estava descobrindo a felicidade, a alegria de estar com o Senhor. E depois ela teve Zacar ainda, o 7º filho, que é o filho da recompensa. E ela dá esse nome: Deus me recompensou por ter dado minha serva Zilpa ao meu esposo. Que está lá em 30, 18. E ela teve outro filho, Zebulon, o 8º filho. Deus me presenteou com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Né? E além de ter esses 8 filhos, Lia também teve uma filha, Diná. Eu não vou contar a história de Diná, mas porque não faz parte do contexto. Mas ela teve uma filha com Jacó, Diná, que está lá em Gênesis 30, 21. E só então, depois de Lia ter todos esses filhos, Deus lembrou de Raquel.
Lembrou que Raquel era estéril. Lembrou que Raquel também tinha sonhos. Lembrou que Raquel também queria ter filhos. Que apesar do caráter de Raquel, Deus estava olhando também a dor dela, o sofrimento dela. E Deus aí resolve abrir a madre de Raquel. E Raquel tem 2 filhos. Raquel tem o filho José e depois Benjamim, né? E aí que o primeiro lugar que eu vejo a concordância entre as 2 irmãs é quando Jacó vai sair da terra de Labão. Que está lá em Gênesis, que Raquel e Lia se concordam. Está lá em Gênesis 31, 14 a 16. Coloca para mim que eu vou ler. Então, Raquel e Lia replicaram: temos nós ainda uma parte, uma herança na casa de nosso pai? Ali elas falam juntamente, as 2, né? Temos nós ainda uma parte? Não nos considera ele como estrangeiras, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? 16. Sim, toda a riqueza que Deus retirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faz, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Ali elas concordam com Jacó, né? Unanimemente, que Jacó tem que fazer aquilo que Deus está orientando ele a fazer, a sair da terra de Labão. Lia, Raquel e suas servas construíram, aí fala a casa de Israel, aqui fala que quando eles construíram a casa de Israel. Lia, Raquel e suas servas construíram a casa de Israel. 12 filhos e uma filha. Deus pode realizar sua vontade, seu propósito, apesar das imperfeições, motivações humanas. Apesar de todo esse contexto da história de Lia e Raquel e Jacó, ali foi gerada as 12 tribos. Ali foi gerada Judá, né, que é da raiz de Davi, que vem ali nosso Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Raquel e Lia tinham imperfeições, como todos nós temos, mas apesar disso, Deus usou cada um deles para construir a casa de Israel. Embora Lia não ter demonstrado coragem e força, ela demonstrou uma fidelidade serena e leal a Deus e à sua família. Ao final das contas, Jesus veio da linhagem de Judá e, apesar da dor avassaladora da rejeição, Lia se viu abençoada por Deus. E ela foi abençoada sem medida, né? E os fins dos dias de Lia. Após a morte de Raquel, do seu segundo filho, Lia continuou como esposa de Jacó, a mãe de muitos filhos, cuidando dos filhos de Jacó e vivendo em Canaã. Quero parar aqui. Raquel, quando teve teu segundo filho, antes disso, ela profetiza uma palavra na vida dela. Quando ela vê que a sua irmã está tendo filhos, ela chega em Jacó e fala assim: dá-me filhos, se não morro. Acho que tem até uma música que fala isso, da Bruna, né? Dá-me filhos, se não morro. Aí Jacó fala assim para ela: quem sou eu para te dar filhos? Por acaso sou Deus? Né? E eu creio que ali ela profetizou a sua própria morte. A nossa palavra tem poder, porque quando ela tem Benjamim, ela morre no nascimento do seu filho. E um testemunho que eu quero dar é que quando eu fui ter a minha segunda filha, eu já tinha 40 anos e eu e o Bruno achava que não precisava mais ter filhos. E que a gente queria só mais uma. E a gente chegou no Dr. Sérgio e falou assim: o Dr. Sérgio, não dá para tirar o útero na cesárea? A gente não tinha noção do que nós estávamos falando. A gente não sabia o que era tirar o útero junto com uma cesárea. Eu e ele falamos
inocentemente, sem saber. Acho que assim como Raquel também falou, que não dá-me filho se não morro. Acho que ela não tinha noção do poder da palavra. E aí o doutor Sérgio quase expulsou nós da sala dele. Acabou com nós, falando, vocês têm noção do que é tirar um útero numa cesárea? Vocês não têm noção. É buscar a morte. E eu falei, então esquece. Vamos ter a segunda filha, depois a gente vê o que faz. E eu tive uma gravidez meio conturbada. No começo, eu tive descolamento de placenta e tive que fazer repouso por pouco tempo, mas tive que fazer repouso. Acho que no 7º mês de gravidez, a Lívia queria nascer. E eu fui parar no hospital, só que ela não estava pronta. Meu médico não estava na cidade, e mais outro médico me atendeu e foi muito bom. E ele falou assim, vamos tentar segurar por mais um tempo. E orando muito, a gente conseguiu levar a gravidez até o 9º mês. Quando eu fiz 36 semanas, eu tive outro sangramento. E fomos para o hospital de madrugada. E ali passamos pela médica. A médica falou assim, olha, vamos ter que tirar. Amém? Já estava pronta, já tinha tomado as injeções dos pulmões, estava pronta para nascer. Mas mesmo assim o médico preparou UTI para mim, preparou UTI para a Lívia, porque era era prematura, era considerado 36 semanas prematura. E ali nós passamos o dia bem. Era uma quinta-feira. Eu falo que tudo acontece na minha vida numa quinta-feira. Quando eu conheci o Bruno, voltando um pouquinho atrás, quando eu conheci o Bruno, nós namorávamos já há 1 mês, e ele resolveu terminar comigo achando que eu não era a mulher da vida dele, só que ele achava, tá, gente? Achando que eu não era a mulher da vida dele, que ele amava muito a outra. E ali eu me senti uma Lia também. E era numa quinta-feira. E eu lembro que eu fui para o culto, depois de tudo, buscar a Deus e orar a Deus. Quando eu casei com o Bruno, eu casei numa quinta-feira. Quando a Mariana nasceu numa quinta-feira. E quando a Lívia nasceu numa quinta-feira. Quando Deus tem propósito, Ele cuida de tantos detalhes que Ele cuida até do dia da semana, gente. E a Lili, passamos o dia bem no hospital, e às 7h30 o doutor Sérgio falou assim, eu vou tirar a Lívia hoje. Falei, amém. E umas 6h30 eu fui para o centro cirúrgico. Gente, eu não conseguia ficar quieta na cama. Era uma cama gelada. E o Bruno não podia estar comigo. E ali eu fiquei o tempo todo em oração, mas era um lugar muito frio, mas sei lá, eu não tinha a presença de Deus. E eu ficava constantemente orando e buscando a presença de Deus, e aquele povo em roda de mim. E eu não tinha posição para ficar, parece que tudo me incomodava. E foi uma batalha, foi uma luta muito grande. Antes de eu apagar, antes da Lívia nascer. Foi uma luta muito grande, e o Bruno não estava ali comigo. E o Bruno é minha segurança. Deus, claro que Deus em primeiro lugar, mas é muito bom ter teu esposo ao teu lado, nos momentos difíceis. E eu travei ali uma batalha espiritual muito grande. E orei muito. E na hora de ter a Lívia, a gente fica acordada. E você ouve tudo que os médicos estão falando. E eu tive uma complicação muito séria. Eu tive um negócio chamado placenta acreta. Que quer dizer assim, há uma esponja de sangue em volta do teu útero. A tua placenta está grudada no útero e é uma esponja de sangue. E não tem como tirar. E de 10 mulheres, 9 morrem, 1 sobrevive. Eu fui a 1. Para a glória do Senhor. E o doutor Sérgio vira para o Bruno e fala, eu tenho que tirar o útero dela ou ela morre. O anestesista vira para mim e fala assim, doutor Sérgio vai tirar o teu útero, senão você morre. Eu falei, amém.
Tira meu útero que eu quero viver, né? E o Bruno também falou. E eu imagino o Bruno quanto ele ficou aflito lá fora, porque aí eles me apagaram, porque eu não podia mais ver nada. E ali ninguém sabia se eu ia viver ou morrer. O Bruno não sabia, o médico não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia que ele tinha um propósito para cumprir na minha vida. Deus sabia quem eu era para ele. E ali a Lívia nasceu. E eu não vi a Lívia nascendo. E ela nasceu. E não foi para UTI. Nasceu linda, perfeita. E o doutor Sérgio, usado por Deus, porque foi Deus, meu médico, que usou a mão dele. Eu falei isso para ele, que Deus usou ele, e ele lembra da minha história até hoje. A esposa dele vai lá na loja, ela fala, você é aquela que teve complicação no parto, mas foi salva. Eu falo, eu sou aquela que Deus salvou. E ali, Deus usou o doutor Sérgio, e ele conseguiu tirar meu útero. Ele conseguiu fazer um trabalho através das mãos de Deus maravilhoso. E ali ficou o processo de recuperação. E você fica na sala de cirurgia esperando a anestesia voltar. E eu lembro que eu estava anestesiada, eu acho, não sei, dormindo. Mas eu sonhei que eu estava num lugar muito lindo. Um lugar que era ruas de ouro. E eu vi, Deus falou assim, você vai voltar. E eu falei, tá bom. E eu voltei, gente. Eu voltei, e os médicos não acreditavam que eu tinha voltado. E eu voltei, passei a noite bem. E no dia seguinte, ao levantar, você tem que ficar muito tempo deitada, né? Feito da anestesia, você não pode levantar. E no dia seguinte, é a primeira vez que eu conto isso. E no dia seguinte, você tem que levantar e tomar um banho. E eu lembro que eu acordei, levantei, passei a noite bem e fui tomar banho. E ali eu tive uma recaída e eu quase fui de novo. Tanto que a enfermeira falou assim, você é muito forte. Mas eu sou forte porque Deus é comigo. Porque Deus é minha fortaleza. Amém? E ali eu voltei novamente. E eu voltei para a cama. E ali nós oramos. E eu melhorei. Eu pude ver minha filha. Eu pude começar a amamentar minha filha. E passou-se a sexta. A Mariana foi no quarto ver a Lívia. Eu estava muito bem. Mas muito bem. E eles não acreditavam. Chegou o sábado. O doutor Sérgio chega na porta do quarto e fala assim para mim. Os teus exames não condiz com a tua aparência. Nós vamos fazer outros exames. Aquilo é como se jogasse um balde de água fria, falar que você não está bem por dentro, apesar da tua aparência de estar bem. E eu lembro que eu fui para a sala de ultrassom, que ele queria ver como é que estava dentro de mim. E eu fui para a sala de ultrassom fazer exames. E estava tudo bem. Só que aí eu tive que tomar bolsas de sangue porque eu perdi muito sangue. Perdi muito sangue. E eu fiquei muito fraca. E fiquei muito inchada. Mas muito inchada. E ali eu fiquei... Passou o sábado, passou o domingo, passei bem. E a Lívia bem também. E eu lembro que chegou no domingo à noite, a minha pressão subiu. E a enfermeira veio medir e minha pressão estava alta. Ela falou, você tem pressão alta? Eu falei, eu tive na gravidez da Mariana, mas depois passou. Ele falou, tua pressão está alta. Eu falei, Bruno, vamos orar. Vamos orar porque Deus me deu uma bênção tão grande, o inimigo está querendo nos desanimar. E nós oramos e repreendemos todo o mal. E na segunda-feira de manhã, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós, eu fui para casa com a Lívia nos braços. E fui muito bem. Mas aí veio os conflitos. Veio a depressão pós-parto. Eu tive uma pequena depressão pós-parto. Eu falo que eu tive síndrome do pânico.
E eu passei muito mal várias vezes dentro da igreja, minha pressão subia muito. E eu tinha que parar para o hospital ou eu tinha para casa. Mas era emocional. Muitas vezes oravam por mim e falavam que o inimigo queria me matar. Mas Deus é mais forte, né? E chegava às 6 da tarde, eu tinha pânico das 6 da tarde. Pânico. Eu passava mal nesse horário. Eu passava mal no horário de ir para o culto. E acho que era porque foi na luta que eu travei, né? No parto. Até que o dia que eu entendi que eu tinha que dar um basta para tudo isso e falar: chega, eu tenho controle da minha vida. Eu tenho controle do meu corpo, porque eu sirvo a um Deus que morreu por mim, que pelas suas pisaduras eu sou saradas e curadas. E o dia que eu declarei saúde sobre a minha vida, eu sarei por completo. Mas enquanto eu não declarei com a minha boca saúde sobre a minha vida, eu não fui curada. Enquanto eu não declarei, profetizei e usei da autoridade que Deus dá para nós usar, a autoridade dele que nós temos, a gente não é curada, gente. A gente fica na área, nos nossos traumas, nos nossos sofrimentos, sabe? Nos nossos eu. Nós temos autoridade diante de Deus, diante do nome de Jesus, para declarar sobre a nossa vida cura. Gente, eu faço uso disso todos os dias. Eu faço uso dessa palavra sobre as minhas filhas, quando se sente alguma coisa. Quando vem algum mal, eu faço uso da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E assim foi. E hoje a Lívia está aí, gente. Linda, é uma bênção de Deus. Só que eu não dei o nome de Lívia, né? Pelo que eu sofri. Lívia quer dizer princesa, uma coisa assim. E ela é uma princesa. E quando a pastora Cláudia foi fazer o chá de bebê, falou que a Lívia ia ser uma grande mulher. E eu creio que a Lívia será, ela já está sendo uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus. Que eu falava para Deus que eu queria sim ter filhos, mas que servissem a Ele. Eu não queria ter filhos para servir ao mundo. Entendeu? Isso eu falava para Deus direto. E Raquel, gente, eu sobrevivi, mas Raquel foi. Talvez ela não teve conhecimento, não teve, né? Não teve a presença de Deus ali para poder declarar saúde sobre a vida dela e mandar todo o espírito de morte embora. Mas ela gerou José e Benjamim, que gerou grandes filhos. Amém? E Lia, claro, Lia, né? A Bíblia não diz quando Lia morreu, mas Lia, ela foi, depois que Raquel morreu, ela deve ter tido teu casamento verdadeiro com Jacó. E eu creio que nessa época Jacó aprendeu a amar a Lia como mulher, como esposa, como mãe dos seus filhos, como uma pessoa serva de Deus, como uma filha de Deus. Porque a Bíblia fala como Jacó honrou Lia quando ela é enterrada junto com os patriarcas Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. E está até hoje lá, Lia, esposa de Jacó. Então, quem foi esposa de Jacó foi Lia. Né? E ela foi recompensada por todo o teu sofrimento. Ela foi recompensada por todo o desprezo que ela teve. Assim como Deus tem uma recompensa para cada um de nós. Como Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Né? Lia teve o momento dela. Aí fala que Lia foi enterrada na caverna de Maquipela, juntamente com Sara, Abraão, Isaac, Rebeca e Jacó. Portanto, Lia faleceu em Hebrom, à margem oeste do Rio Jordão. A província de Hebrom é a maior província da Palestina hoje. E Jacó pede para ser enterrado junto com Lia. Entendeu? Talvez nesse momento que a gente fala que Jacó tem expressado o seu amor por Lia. Porque diz a história que quando Raquel faleceu, Jacó enterrou ela no mesmo lugar. Ele não se deu o trabalho de levar a Lia, estava pouco, era perto da onde ele estava, da onde Lia morreu, a Maquipela. Ele estava perto, e mesmo assim ele não levou Raquel para ser enterrada, enterrou Raquel onde ela morreu.
E Lia, ele viajou com o corpo dela para enterrar ela em Macpela, junto com os seus patriarcas, junto com a sua família, e pediu para ser enterrado junto com ela. Então, às vezes, a gente sofre, mas Deus tem um propósito em tudo. Deus tem honra lá na frente. Às vezes a gente sofre com alguma enfermidade, mas Deus tem honra lá na frente. Deus tem promessa nas nossas vidas e Ele cumpre com todas elas. Amém? E essa é a história de Lia, gente. Que a história de Lia foi marcada por falta de consideração, amor, rejeição e engano. Mas ela foi amada de Deus, né? Seu pai a usou para ter mais dinheiro e ao se casar tinha um marido que não a amava. Sua irmã se casou-se com seu esposo e o amor dele era maior pela sua irmã, né? Mas mesmo assim ela continuou firme e forte na presença de Deus até o final. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Quando o Salvador colocou lá quem queria falar sobre algum personagem da Bíblia, e eu tinha ouvido uma pregação sobre Lia e me identifiquei muito com ela. Também me identifiquei muito com Raquel, depois lendo sobre ela. E eu falei, eu vou falar sobre Lia. Muitas mulheres são Lia e muitas mulheres são Raquel. Mas Deus é conosco e Deus nos ama. E eu li uma frase assim, que Lia optou por amar a Deus sobre tudo e todos. É a frase que eu deixo. Escolha amar a Deus acima de tudo e de todos. Acima dos seus traumas, das suas enfermidades, das suas rejeições. Escolha amar a Deus. Amém? Pastor Marcos, Pastor Veronese. Quer encerrar? Pode encerrar. Então é isso, irmãos. Nem vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na sua casa. Vale a pena se entregar o teu coração para ser quebrantado por Ele. Vale a pena. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. À noite nós temos um culto abençoado. A ceia do Senhor, né? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Queremos te agradecer por esse amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós fazemos, não importa o que nós somos, importa o que nós somos para Ti. Senhor, nós te agradecemos por tudo, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, nós te agradecemos pela nossa saúde, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer, pelas suas maravilhas, pelos seus grandes feitos, Pai. Pai, abençoa o nosso dia de hoje, abençoa o nosso dia com as nossas famílias, abençoa o nosso almoço, a nossa tarde de descanso, Senhor, e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, papai. E que o Senhor esteja conosco à noite no culto de ceia do Senhor. Possamos renovar a nossa aliança com o Senhor, meu Pai. Renovar, Senhor, estar na Tua presença, buscar a Tua face, Senhor. Que o Senhor derrama sobre o Teu amor neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Continua passeando no nosso meio. Continua nos enchendo de Ti, meu Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. E dá-nos um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Todos tenham um dia abençoado.